Político de volta, quarto e último bloco, hoje conversando com Vinícius Miguel, candidato ao governo pelo Rede Sustentabilidade. Nós falávamos, Vinícius, no bloco anterior, sobre essa indignação da população em relação à política de uma forma geral. Eu, particularmente, não gosto de que as pessoas não gostem de política. Eu acho que você pode não gostar do político, né? Mas a política ela faz parte do nosso dia a dia, enfim, é o que nos permite viver em sociedade. E essa indignação ela está se transformando num radicalismo que está sendo extremamente, eu acho que está adoecendo muito a sociedade brasileira de uma forma geral. O teu partido é visto como um partido de esquerda. E aí você tem a direita hoje que está raivosa num nível assim que dificilmente a gente imaginou que chegasse. Como é que você está atravessando esse momento hoje e ainda mais tendo esse feedback imediato das redes sociais? Você recebe muitas críticas ou questionamentos em função do posicionamento político do teu partido? Alan, deixa eu tentar desdobrar isso em vários momentos. O primeiro deles é colocar que a rede de sustentabilidade tem fugido, como eu mencionei no outro bloco, das simplificações. Então, embora tenhamos pessoas de uma tradição de esquerda, inclusive esquerda partidária ou uma esquerda sindical, também temos pessoas mais alinhadas até com pautas, né, de uma boa dose de direita. Nisso até eu coloco, o partido chegou a normatizar a questão de não permitir com que seus filiados fizessem declarações de apoio a formas autoritárias e ditatoriais, porque até isso tinha dentro do partido. A outra coisa que é fugir das simplificações é, por exemplo, o último programa da Marina Silva, quando ela foi candidata à presidência, não esse ano, mas há 4 anos atrás, ela trazia a pauta de desregulamentação do Banco Central, conferindo autonomia ao presidente da instituição financeira e aos seus conselhos diretivos. E isso é visto como um paradigma de uma política econômica liberal, bem liberal, inclusive. Então, nisso eu tenho uma certa tranquilidade de dizer que o que nós estamos tentando buscar é uma possibilidade de encontrar, através do consenso progressivo, então de diálogo, de democracia interna, não só interna do partido, mas uma democracia participativa, né, trazendo outras concepções, escorado em um critério, sim, tecnoburocrático, mas que busque formas negociadas de conseguir dar respostas para os problemas reais. E nisso até um processo que todo mundo passa, né, de maturação política. Você achar que, né, o pêndulo da relação Estado-economia, por exemplo, que o Estado deve dirigir toda a economia, hoje pouquíssimas pessoas acreditam nisso. Agora, você falar que você vai defender os paradigmas de um ultraliberalismo anárquico, de falar que não pode haver qualquer regulamentação econômica, qualquer forma de normatização, inclusive sem normas de proteção ao consumidor, sem normas contra, né, a cartelização da economia, contra oligopólios, também você vai ter pouquíssimas pessoas nesses polos. O problema, na minha opinião, é que nós estamos nos apegando muito às polarizações, a esses radicalismos que aliás, sequer chegam à raiz do problema. A raiz do problema não vai ser solucionada em um passe de mágica, nem em 6 meses, né? Ainda que você pense em um modelo tático de curto prazo, não vai ser em menos de 2 anos que você vai conseguir ter alguma mudança para poder começar a mensurar os impactos e resultados de uma dada política. Então, nisso, até esclarecer, nós precisamos sim de formas de mais transparência na administração pública, de formas mais contemporâneas de gerenciar, para além dessa forma cartorial, patrimonialista, coronelista, né, com os donos do poder, como o célebre advogado Raimundo Faoro tinha colocado, mas precisamos de um Estado que faça alguma coisa também, né? Essa dosagem, talvez esse tempero do quanto o Estado deve fazer em cada coisa, é que nós precisamos encontrar um consenso. Mas quanto a isso nas redes sociais, de fato, tem todo tipo de crítica. Outro dia eu estava até rindo, né? Teve um comentário colocando, não, esse Vinícius é um radical de esquerda, e embaixo
Nada, isso é só proposta de livre mercado, é um liberaloide. Olha só, né? Cheguem a um consenso, né? Eu não posso ser as duas coisas. Até às vezes parte da minha trajetória, não só de pesquisa acadêmica, mas de ativismo político-social e de advocacia, muitas pessoas me veem muito aproximado de setores da polícia, né? O que logo associam a um setor autoritário, né? Outros falam, não, isso aí é conversa, né? Ele, na verdade, é um louco que defende... e veja só, e olhar para a realidade, de ver a pessoa em carne e osso, de ver trajetórias, às vezes com desacertos, às vezes com erros. Eu tenho insistido nisso, eu tenho meus equívocos, né? Inclusive conceituais. É que é difícil, é você pensar o que é que você pode ser na realidade. Esses radicalismos são terríveis para a política e para a democracia, de fato. A gente está praticamente encerrando esse bloco, mas eu queria perguntar de você e queria que você me respondesse bem rapidamente. Tá. 3 propostas aí para a saúde do estado de Rondônia, quais seriam? Tá. Alan, 3. Nós estamos falando no controle epidemiológico, então ampliar a rede de vacinas. Isso é possível fazer chegar nos municípios oportuno tempo e vacinas que possam combater as maiores doenças. A outra coisa, investir em um centro de referência, que já temos em outras áreas, mas um centro de referência na questão do câncer. Hoje o câncer é um problema que assola não só Rondônia, mas o Brasil, e muitos dos fatores que geram o câncer podem ser pensados a partir da prevenção ou de um diagnóstico precoce. E a terceira coisa, o investimento em equipes multidisciplinares no campo operacional, no campo imediato, que possa atingir o cidadão. Para muito além daquela política de comprar ambulância, que é nefasto, né, em todos os estados do país, o prefeito compra uma ambulância para mandar o paciente, se chegar vivo, em Porto Velho. Segurança pública. Segurança pública, ok. Valorização das forças policiais, e isso falar com alguma dose de moderação, mas é necessário rever a questão remuneratória e o plano de cargos e carreiras desses profissionais. A outra coisa, investir na qualificação dos policiais, inclusive possibilitando a apropriação de novas tecnologias para o combate ao crime. Hoje em dia nós precisamos ampliar a rede de monitoramento não só das estradas estaduais como das rodovias federais e dos municípios com câmeras, não só para prevenir o crime, mas para possibilitar a identificação de autoria e aumentar os índices de resolutividade da investigação criminal, que hoje pairam em 8%, ou seja, de cada 10 crimes, sequer um é identificado a autoria e levado a julgamento. E a terceira coisa, pensar em uma política de saúde específica para o profissional de segurança. Hoje nós temos profundos processos de adoecimento psíquico, sobretudo do policial, de sua família, que resultam em absenteísmo na corporação. Então, o policial deixa de ir trabalhar por conta do seu adoecimento mental, emocional, psíquico, e com isso você vai ter, pensando na dimensão de prevenção, colocar o policial mais à disposição da sociedade para cumprir a sua missão institucional. Educação. Investir também nas carreiras, não só dos docentes, como na carreira técnica. De novo, a dimensão da formação. É pensar que nós temos uma mão de obra que pode ser melhorada. Obviamente, eu reconheço que os professores e professoras se dedicam extremamente. E aí pensar numa terceira dimensão, na questão do cumprimento da legislação com relação às licenças, né? Os docentes têm direito a várias licenças, inclusive para qualificação, e que dificilmente conseguem gozar desses benefícios. Então, pensar em um planejamento estratégico, com escalonamento de quadros e efetivos, para que cada um com seu direito possa saber na ordem da fila quando é que ele vai poder sair. Perfeito. Vinícius, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui com a gente e suas considerações finais. Olha, Alan, bom, eu sou assim, absolutamente grato, obrigado por ter aberto esse espaço. Nós precisamos furar os meios tradicionais de comunicação e contar com o apoio da imprensa, no fomento da democracia, é essencial. Nisso, minhas considerações finais é o meu profundo agradecimento pelo espaço. Muito obrigado. Imagina, está à disposição e quando nós encerrarmos esse ciclo de entrevistas, passada a eleição, lógico, a gente quer você eleito governador ou não, a gente quer que você volte, né, para falar para a gente sobre essa experiência que foi ser candidato, né, e de repente uma candidatura vitoriosa, quem sabe. Quem sabe. Político fica por aqui.
A gente conversou hoje com o Vinícius Miguel, que é candidato ao governo pelo Rede Sustentabilidade. Lembrando que nós estaremos entrevistando aí nos próximos programas outros candidatos a governo e a Senado, né? Estamos aguardando a finalização dos registros de candidatura de alguns dos que estão se propondo a disputar o governo e também o Senado. Então, logo isso seja concluído, né, eles estarão por aqui. Agradecemos a audiência. Lembrando que, se você quiser ficar por dentro sempre de tudo que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo, acesse painelpolitico.com.